veja-se aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, humildemente, dependendo do Espírito Santo, vá se entregando dia a dia pela graça e se santificando mais e mais, acrescentando galardão, boas obras pela graça. Jamais volte ao início de tudo, tentando ser aceito, aprovado ou abençoado pelo seu desempenho atual. O seu desempenho atual é para ser confessado e santificado pelo Senhor, não como mérito ou como salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos preciosos irmãos, estamos aqui com a nossa Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, versículo 3. Continuamos com a nossa série maravilhosa, A Cilada do Desempenho, a parte 3. Romanos 8, 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Amados, o elo fraco era o seguinte: a lei é boa, perfeita, santa, ela tem um padrão perfeito, mas o homem caído em Adão não era perfeito. Portanto, o que a lei exigia justamente, de forma correta, o que a lei exigia, o padrão moral, a carne falhava. Por isso, no final do ano, oferecia sacrifícios para cobrir os pecados, até que Jesus viesse para retirar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, provisoriamente, de forma precária, Deus permitiu que aqueles que crescem na palavra, se juntassem a Israel, fossem poupados. Os prosélitos eram poupados, aqueles que criam no Deus de Israel, no final do ano mostravam que tinham fé, que pecaram, ao comparar o seu desempenho com a Escritura, então apresentavam um animal, mais um coração arrependido, e Deus, através do sangue e da penitência daquela pessoa, cobriria aquele pecado e perdoaria até a vinda do Senhor, que derramaria o sangue de Jesus, do Kairos, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vale para todos aqueles que creram no Antigo e no Novo Testamento. Ninguém foi salvo pela obediência da lei, porque todos falharam, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único que obedeceu toda a lei foi o Senhor Jesus Cristo, e que veio dar o real sentido da lei. Jesus não mudou a lei, ele veio dar o sentido, porque os fariseus não entendiam o que a lei dizia. Porque a lei não foi dada para que o homem obedecesse, porque o homem não conseguiria. A lei foi dada para arrependimento, para que reconhecesse que precisava de um Salvador. Então, o sacrifício anual era por arrependimento e fé, para que fossem perdoados porque reconheceram que falharam, não porque fossem justificados porque acertaram em tudo. A lei exige 100% de obediência o tempo todo. Isso ninguém conseguiu, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se nós tentarmos voltar para as nossas obras para sermos salvos e aceitos, nós quebramos a nossa aliança com Deus, que é pela graça através da fé, que não vem das obras, para que ninguém se glorie. A obra faria com que o homem chegasse no céu se gloriando. Eu estou aqui porque eu fiz o correto, Então Deus encerrou a todos debaixo da sua obediência para com todos usar de misericórdia. Aqui em Atos 13, versículo 39 diz: E tudo o que a lei de Moisés, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então aquilo que através da lei de Moisés ninguém foi justificado, somos justificados pela obediência de Cristo. Somos declarados justos, culpados, santos, merecedores de toda sorte de bênçãos, em Cristo. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, quanto mais agora que somos seus filhos, seu corpo, Então aqui está dizendo que a única maneira de ser declarado justo, perdoado e totalmente quitado de todas as dívidas é por Cristo, que na cruz quitou toda a dívida, a cédula que estava contra nós pelos nossos pecados. Então te deixou em crédito ilimitado, infinito por toda a vida diante de Deus. Somente o sangue de Jesus, a obediência de Cristo, faz com que você tenha crédito diante de Deus. Se for pelo seu desempenho, por mais que você melhore, você está em débito diante de Deus, está em dívida diante de Deus. Sempre vai ouvir
ainda te falta alguma coisa. Por mais que você ore, dá para orar mais. Por mais que você jejue, dá para jejuar mais. Quer dizer, se você tentar se justificar por obras, você vai cair da lei. Você vai cair na lei, debaixo da lei. É o que diz em Gálatas 3,10, todos que estão debaixo da lei estão em maldição. O que é debaixo da lei? Compara as escrituras, tenta obedecer pelo esforço humano, né? Para ser aceito. Ou seja, a motivação é: eu estou tentando obedecer, me esforçando para ser aceito, salvo e abençoado. Agora, aquele que já tem uma fé salvífica, ele tem boas obras. Mas aí são efeito da salvação e evidência. Quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta e que as obras testificam que a fé é genuína e salvífica, como que sabemos que uma fé é verdadeira? As obras confirmam a fé. A fé salvífica, a fé genuína, ela é confirmada com obras. A obra é evidência que o espírito de obediência entrou na pessoa. Mas isso não é condição para ser salvo. Isso é um efeito da salvação. Muito importante. Isso só acontece na vida daquele que crê que em Cristo foi perdoado e aceito. O Espírito Santo não santifica, diz Gálatas capítulo 3, aqueles que estão tentando pela lei. Não, o Espírito Santo não coopera com isso. O Espírito Santo coopera com aquele que está crendo na obediência de Cristo, por isso recebeu o Espírito de obediência. É o que diz em Gálatas capítulo 3. Olha só. 3:5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei, pelo seu desempenho atual, ou pela pregação da fé, a dependência da graça. Tá vendo? Então, nós vemos, queridos preciosos irmãos, que as boas obras são efeito e evidência de uma salvação. Com certeza, a pessoa salva vai produzir boas obras, mas não para ser salva ou para se manter salva, mas porque ela foi salva e porque ela está confiando no Senhor e o Espírito continua santificando. Aqui em Gálatas capítulo, isso faz toda a diferença, irmãos. A base da salvação é o sangue. Isso abre para a santificação progressiva. Mas mesmo o homem mais santificado, ele ainda é muito imperfeito. Não é? Gálatas 2,16 diz assim: sempre o nosso desempenho é para ser confessado, irmãos. Por mais que ele foi melhorado, ele não nos salva. Não adianta, por mais que você melhore seu desempenho, tua consagração, isso não vai te fazer merecer dons, graça, unção. Não é para merecer, é para acessar, para conseguir crer, mas não para merecer, entendeu? Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, tendo também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 13, olha só que interessante esse versículo, Atos 13:39, olha só. E tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele, por Cristo, é justificado, é declarado sem culpa, com crédito ilimitado. Agora você merece a cura, a salvação, agora você merece a bênção, porque você depende da obediência de Cristo como pagamento para receber isso aí. Então você apresenta o sangue de Jesus como pagamento. É o que Paulo diz em Filipenses 3:9. Aqui em Gálatas 2:18 também, olha que interessante aqui, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Então, quando eu tento ser justificado pelo sangue de Jesus mais a minha obediência, eu quebro o contrato. Porque eu sou salvo pela obediência de Cristo mais a fé, que é a dependência da obediência de Cristo. Eu não posso somar a obediência de Cristo mais a minha obediência para ser aceito. Entende? Quando eu torno-me a edificar, ou seja, eu estou tentando ser salvo pelo meu desempenho, eu parei de confiar que em Cristo eu fui salvo. E aí eu me torno um transgressor. Quando eu disse, olha, eu chego diante de Deus pobre, cego, nu, falido, eu não posso me salvar. Aí Deus me dá o espírito de obediência. Porque eu decidi no meu coração que eu só posso ser salvo pela obediência de Cristo. Mas aí depois disso eu tento misturar a obediência de Cristo com as minhas obediências, que são efeito da salvação, para ser aceito. Então eu me torno transgressor quando eu disse que eu seria salvo pelo que Cristo fez, e agora eu digo, não, eu vou ser salvo porque eu estou fazendo. Eu quebro o contrato. A Bíblia diz em Gálatas 5:4, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Então você não cai da graça quando você peca.
Você peca, você se arrepende, Deus perdoa. Se você continua confiando em Cristo e sinceramente quer deixar aquilo, Deus vai ter misericórdia. Eu não estou dizendo isso para pecar, né? Mas você entende. Cair da graça não é pecar. Cair da graça é confiar nas boas obras, é justiça pessoal. Cair da graça é trocar a obediência de Cristo por tentar obedecer para ser aceito, salvo e abençoado. Isso é cair da graça. É você tentar acertar-se diante de Deus pelo seu desempenho. Isso é cilada do desempenho. Então, quando eu tento misturar a minha obediência para ser aceito, salvo e abençoado, eu estou na cilada de não dá para confiar nas obras de Cristo e nas minhas obras ao mesmo tempo. Eu confio nas obras de Cristo e Deus vai